Vamos, vamos lá falar de Ninja Steel, assim, tudo para frente, assim, tudo dos Power Rangers vermelhos, assim, tudo, assim, tudo de Power Rangers, assim, tudo da cronologia, assim, tudo. Vamos ranqueá-los. Em 20º lugar, Mickey, o terceiro Ranger vermelho de Ninja Steel. O Mickey não foi um Ranger por muito tempo, ou seja, ele não tem feitos. Só que vale lembrar que ele utiliza a mesma roupa do Brody, ou seja, ele praticamente deve ter a mesma força, já que quando eles dividiram os poderes da Estrela Ninja, o Brody não demonstrou estar mais fraco. E na forma base, os Ninja Steel já demonstraram ter força para levantar uma bola desse tamanho e ainda destruir pedregulhos enormes como esse. É um personagem bem forte e extremamente rápido. Em 19º lugar, Dane, o segundo vermelho de Ninja Steel. O caso do Dane é idêntico ao Mickey, ele só está acima por já ter sido considerado o maior ninja da Terra e por possuir ótimas habilidades com a espada. Em 18º lugar, Cole, o leão vermelho. Eu já fiz um vídeo falando sobre os maiores feitos do Cole, então eu recomendo que você passe lá para dar uma olhada. Mas no geral, o Cole é um personagem bem ofensivo, o Deflagrador Leão proporciona um poder de fogo muito grande. Com o Paralyzer ele fica muito mais completo, já que com as asas ele pode se defender melhor. E é um personagem que tem velocidades altíssimas que já fez coisas muito importantes como derrotar o Super Nazor, um General Ogro que tinha retornado muito mais forte. Em 17º lugar, Devon, o Beast Morpher vermelho. Na forma base, o Devon já é um Ranger muito bom. Ele tem ótimas habilidades e ainda tem um armamento excelente. Mas no modo Fúria Vermelha, aí ele já fica bem superior. O cara conseguia ser mais rápido que um carro esportivo e ainda tinha força suficiente para levantar esse carro de boa, sem fazer esforço. E o Devon na forma base já era incrivelmente rápido. Quando ele ativava o seu poder da Cheetah, o tempo em volta dele quase parava. Muita gente pode pensar que o modo Fera X é inferior ao modo Fúria Vermelha, mas na verdade eles são bem equiparáveis. O Ravi no modo Fera X já conseguiu arremessar um daqueles canos de esgoto enormes com muita facilidade. Ele tinha força suficiente para arremessar rochas maiores que ele mesmo. Aí você pensa, tudo bem, mas o que isso tem a ver com o Devon? Mesmo com toda essa força, o Ravi já foi derrotado pelo Blaze. E o Devon já conseguiu se igualar ao Blaze, ou seja, em ambos os modos, ele é excepcionalmente poderoso. Em 16º lugar, Jack, o vermelho de SPD. Eu já falei bastante aqui no canal sobre SPD, e a gente até tem um vídeo focado só no Jack. Ele é um Ranger bem forte, bem habilidoso, tem um armamento potente, no modo SWAT, todos os seus atributos são evoluídos e aprimorados, sem mencionar que ele ganha várias habilidades novas. Mas o seu maior feito foi utilizando o Paralyzer, onde ele venceu 6 monstros de uma vez. E dentre esses monstros estava o Devastação, um inimigo tão poderoso que nem o Kruger conseguiu vencê-lo, e o Jack fez isso com muita facilidade. Em 15º lugar, Brody, o Leão de Fogo. Eu já falei nesse vídeo sobre a força do Brody e o quanto ele é rápido e destrutivo. Mas aquilo não era tudo. Ele ainda possui o modo Leão de Fogo, que é uma armadura capaz de aprimorar seus atributos físicos e especiais. Nesse modo, os socos do Brody geravam ondas de calor capazes de criar crateras em uma pequena montanha. Ele era tão forte que com apenas um soco ele conseguiu arremessar o inimigo através de uma parede de pedras a metros de distância. Mas um de seus maiores feitos foi ter cortado os canhões de um monstro gigante. Em 14º lugar, Eric, Ranger Quantum da Força do Tempo. Na forma base, o Eric já derrotou muitos monstros, mas o seu maior feito acontece com o Paralyzer. Voando em super velocidade, ele foi capaz de não só cortar e ferir um monstro gigante, como derrotá-lo. O Eric só não está mais acima, porque os próximos caras já fizeram coisas ainda mais absurdas. Em 13º lugar, Virgil, o Psycho Vermelho. Em Power Rangers no espaço, a gente tem um monstro chamado Elephant Titan. E esse monstro tinha uma força física tão brutal que ele podia empurrar um prédio com as mãos. O TJ e o Carlos tiveram que trabalhar juntos para conseguir segurá-lo por um tempo. Se nessa temporada monstros comuns podem destruir prédios com facilidade, imaginem o poder do Psycho Vermelho.
Claro, não dá pra afirmar que ele tem esse mesmo nível de força, mas ele já deu muito mais trabalho para os Rangers do que outros monstros comuns, e ele ainda possui uma das maiores super velocidades da franquia. Sem mencionar a sua habilidade super apelona de roubar poderes. Em 12º lugar, Carter, o Vermelho de Resgate. Muita gente pode não lembrar do Carter como um vermelho poderoso, mas o nível dos vilões que ele enfrenta na sua temporada é extraordinário. Em Resgate, os monstros também destroem prédios com muita facilidade, e eu me arrisco a dizer que eles são até mais perigosos que os monstros de espaço. Isso que tá aparecendo na tela pra vocês é uma cratera que o Olímpicos abriu no chão só de brincadeira. Na forma base, o Carter já enfrentou monstros que podiam destruir prédios no soco, e ele resistiu a esses golpes. O cara já fez muita coisa relevante dentro da temporada, ele já derrotou uma boa quantidade de monstros, e ele ainda possui o seu Battleizer, que pode não ter uma boa mobilidade, mas é bem poderoso. Em 11º lugar, Léo, o Vermelho de Galáxia Perdida. O Léo é um excelente lutador e espadachim. Sem dúvidas é um dos mais habilidosos de Power Rangers. Ele já bateu algumas vezes no Fúrio, já se igualou e venceu o Traiçoeiro. E o Traiçoeiro é um vilão de mais de 3.000 anos, ou seja, ele tem muita experiência. Ele já enfrentou o Scorpius, que era um vilão bem perigoso, e já enfrentou vários outros inimigos. Isso porque eu nem citei o seu Battleizer, que pode ser muito lento, mas ele é extremamente resistente e destrói monstros com poucos tiros. Em 10º lugar, Andros, o Vermelho de Espaço. O Andros é bem equiparável ao Léo, mas o que coloca ele nessa posição é sua variedade de poderes. Ele pode voar em altas velocidades, ele tem uma super força muito boa, ele pode disparar rajadas de energia, ele possui o poder do magnetismo, ele pode projetar um escudo de energia e ainda pode disparar pequenos mísseis de suas costas. Em 9º lugar, Scott, o Vermelho de RPM. O Scott é sim um Ranger muito poderoso, mas com seu próprio poder, provavelmente ele estaria bem abaixo na lista. Mas aqui eu vou avaliar o Scott com o Disco Tubarão. Um poder emprestado pelo Jaden no crossover de Samurai com RPM. E na forma base, os samurais já tinham força o suficiente para resistir a ataques que destruíam prédios. Pode-se dizer que o Scott nesse modo era equivalente ao Jaden no modo Super Samurai. Em 8º lugar, Tyler, o Dinochard Vermelho. É inegável o quanto a equipe de Dinochard é forte, e o Tyler sem dúvidas é o melhor deles. Eu já falei bastante desse personagem aqui no canal, mas ele podia fazer coisas como destruir meteoritos, destruir pilares de concreto, ele já ficou perto da lava, ele já resistiu a tiros que destruíam prédios. Eu já fiz alguns vídeos falando melhor sobre isso, então eu recomendo que você os veja. Em 7º lugar, Lauren, a segunda Ranger Vermelha de Samurai. A Lauren é uma das maiores guerreiras de toda a franquia. Essa mulher treinou a sua vida inteira para uma única e exclusiva missão: derrotar o Mestre Zenred. Ela não tem quase nenhum feito, até porque ela tem pouquíssimo tempo de tela, mas ela tem todos os poderes do Jaden e já foi superior a um monstro bem forte. Em 6º lugar, Troy, o Mega Force Vermelho. Muita gente se lembra do Troy pelos poderes de Super Mega Force, mas na verdade, ele nem precisa disso para ser um dos mais poderosos. Só a espada selvagem sozinha já podia destruir prédios como se fosse uma brincadeira. Então imagine o que o Troy não pode fazer em posse desse poder. Ele ainda é um lutador extremamente habilidoso, que já enfrentou inimigos como Kripox, o Vrak e o próprio Robô Guerreiro. E todos esses eram monstruosos, ou seja, o Troy também é um monstro. Em 5º lugar, Casey, o Mestre Tigre. O Casey é um prodígio. Em pouco tempo ele já dominava artes que caras demoravam mais de 10 anos para aprender. Ele era tão forte que já foi capaz de vencer inimigos poderosíssimos como Mentor, já foi superior em força ao Buffalord, mas o seu maior feito mesmo acontece no modo Mestre da Selva. O Casey literalmente derrotou o Daishi upado com o poder dos 3 Generais Fera Fantasma. E esse por si só é um dos maiores feitos da franquia. Em 4º lugar, Poxa, que poder esses caras têm, viu?